Agora sim. Então, pessoal, para quem está vendo esse vídeo no YouTube, não está aqui ao vivo, nós estamos com a psicóloga Maria Fabiana e ela vai falar para a gente um pouquinho sobre Setembro Amarelo. Estamos aqui na sala com os alunos da eletiva. Dá oi, pessoal. Agora sim, está gravando. De mídia e comunicação, versão 2.0, cidadania e identidade. Do professor Fernando da professora Valceli. Então, Maria, deixo agora a palavra com você. E depois a gente abre para o pessoal fazer perguntas para você sobre Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio e tudo que envolve essa Bacana. questão delicada que a gente Legal. ninguém melhor que uma psicóloga para falar para a gente. Sim, sim, com certeza. É Um bom? tema tão importante. Meu nome é Maria Fabiana, sou psicóloga, atuo aí já faz um tempo na área clínica, já fui psicóloga organizacional e agora faz um ano que eu estou focada, né, nos atendimentos. Bom, e atendo aí diversas demandas relacionadas a transtornos alimentares também. E o Setembro Amarelo vem aí como um mês de conscientização à vida, né, a favor da vida. No final, é essa a reflexão do Setembro Amarelo. E é importante, pessoal, a gente levar a mensagem do Setembro Amarelo não só dentro desse mês, né, mas que a gente possa falar de saúde mental todos os dias aí, todos os dias, todos os meses, durante todo o tempo, porque não dá para a gente ficar só em setembro falando sobre isso, sobre esse assunto, que é um assunto tão sério, né? Então, o Setembro Amarelo surgiu em 2015 pela OMS, né? Mas na verdade quem idealizou foi a área da psiquiatria, né? Os psiquiatras, né? Pela ocorrência de número de suicídios cada vez maior, então eles idealizaram a partir de um caso que foi ocorrido nos Estados Unidos, né, em 1994, e a partir daí que eles começaram a falar, a levar essa temática sobre o Setembro Amarelo aí durante esse mês, né? Que é voltado para essa questão da prevenção e conscientização com relação ao suicídio. Então é um tema muito importante, porque a gente fala aí. Até estava lendo uma frase antes de começar que fala que a pessoa, quando ela comete o suicídio, ela não quer tirar a própria vida, ela quer tirar a dor que ela está sentindo naquele momento. Né? Então, por isso que eu falo, a gente precisa falar sobre isso todos os meses, porque está ligado à questão da saúde mental, né? A gente está falando de uma questão da dor. E o que significa falar de dor hoje em dia? Das nossas vulnerabilidades. O que é ser vulnerável, né, gente? Diante de um momento que a gente vivencia, que infelizmente a gente escuta que você ficar chateado, você ter algum tipo de sintoma, né? Pensando, por exemplo, ansiedade, a própria depressão, é coisa de louco, né? A gente escuta muito isso, né? É coisa de louco, é falta de Deus, né? Então, por isso que a gente tem que falar sobre isso para quebrar certos estigmas que trazem essa desinformação, né? Você está passando por uma situação triste, que você já tem querer tirar a própria vida, isso não é besteira, isso não é falta de Deus, isso não é coisa de pessoas fracas, né? São sinais que em algum momento, né, não diz respeito à fraqueza exatamente, mas sinais de que todo mundo pode passar em algum momento que venha estar passando por uma situação ruim que esteja vivenciando, enfim. Tá? Vocês estão conseguindo me entender? Tá ficando claro, gente? Aí para vocês? Que eu não estou entendendo. Tá um pouco Ah, travando sim, aqui sim, para sim. mim. É porque eu fechei o microfone aqui para o barulho não te atrapalhar. Porque sempre tem alguém fazendo alguma piadinha, alguma coisa assim, né, rapaziada? Ah, tá. Mas tá Sim, claro, sim. né? Tá bem claro. Ah, então tá bom.
Então, assim, no final disso, que eu resumindo, é falar da dor que a gente sente todos os dias, é como a gente lida com os desafios que a gente enfrenta realmente no dia a dia. Às vezes a gente passa por situações muito difíceis dentro da escola, dentro de casa, e aí são causas aí que pode gerar uma angústia, um sofrimento, e isso, gente, todo mundo passa por alguma situação desafiadora na vida, né? E é como eu tô falando, essas situações a gente precisa normalizar para que assim as pessoas busquem ajuda, né? Para que assim as pessoas consigam entender que não tem problema sofrer por algo, né? A gente vive até numa sociedade que a gente se depara o tempo inteiro com uma felicidade absurda, uma felicidade que a gente vê nas redes sociais, a gente entra no Instagram, tá todo mundo feliz, no Facebook, né? Dá essa impressão, mas não é bem assim do outro lado da tela, né? Às vezes o que a gente vê não é. Então, por essa felicidade que a gente vê, quando a gente tá no momento de mais fragilidade, mais triste, a gente mesmo vai se cobrando, né? Não posso ficar triste, porque fulano tá feliz, porque ciclano tá feliz. E não, a tristeza faz parte da vida. Então, a gente chegar e ver situações e casos de pessoas que querem tirar a própria vida, né? Porque ela já está no nível assim que ela talvez, eu costumo falar do copo cheio, transbordando, né? Deixou o copo transbordar, né? Então é por isso que a gente está aqui, para que o copo de vocês não transbordem, né? Não só de vocês, mas que vocês repassem para outras pessoas, né? Para não deixar que as pessoas, diante de um cenário que a gente vivencia tão difícil, né? Deixe esse copo transbordar a ponto de querer realmente tirar a própria vida, né? Porque, como eu falei, a pessoa ela não quer tirar a vida, ela quer tirar aquela dor, né? E aí a gente precisa falar dessa dor. A gente está falando de um cenário muito complicado, porque são aproximadamente 32 pessoas por dia no Brasil, tá? Que cometem um tipo de suicídio, e no mundo são 40, a cada 40 segundos uma pessoa também comete o suicídio, né? Então, o suicídio não está exatamente. A gente teria que investigar cada caso, né? Falando um pouquinho das causas, né? Por que a pessoa comete o suicídio? Cada pessoa tem uma causa, né? Precisa investigar, mas normalmente são pessoas que têm algum tipo de transtorno, uma depressão, né? Enfim, outros tipos de transtornos psiquiátricos, normalmente, né? E não tem para qualquer tipo de transtorno, tá, gente? Não tem uma causa em específico para a pessoa, por exemplo, ter que justifique uma depressão ou uma ansiedade. Cada caso é um caso. A gente pode falar de fatores que podem desencadear, né, uma possível depressão, mas não tem uma causa específica, né? A gente pode pensar, por exemplo, num luto que a pessoa, numa perda, né, que a pessoa teve, em alguma situação que dentro de casa, algum tipo de trauma na infância, enfim, que ela vivenciou, enfim, são vários fatores que desencadeiam. E como eu falei, hoje em dia a gente está vivendo na era das redes sociais algo muito complicado, que como eu falei, a gente acha que a vida do outro é melhor que a minha. Então, quando eu me deparo com uma situação de comparar, eu não consigo visualizar que aquela pessoa também pode, o que está na rede social, né? Enfim, é uma parte da vida da pessoa, né? E existem outras partes que não são expostas também. Né? Mas o que eu quero dizer é sobre isso exatamente. Eu acho que é melhor eu abrir para pergunta. Pode ser, Fernando? Boa, O que você perfeito. acha? Eu dei uma introdução e aí a gente pode fazer um bate-papo para eu poder E eu mesmo, várias vezes eu tava esclarecer as triste. dúvidas. Pode ser? Tá saindo som? Tá.
várias vezes eu tava triste postando fotos legais no Instagram, então aí o pessoal, olha só como ele tá feliz, viajando. Eu não, tava só postando uma coisa antiga ali, só pra aumentar minha autoestima mesmo. O famoso ganhar biscoito, né? É, exato. E a gente vê muito isso, né, Fernando? Assim, Sim, sim. infelizmente, que as pessoas não conseguem enxergar isso, né? É, hoje em Acha dia, que a rede social é um parâmetro até para se menosprezar, porque fulano tem muito dessa questão das expectativas, né? Do ideal. Ah, é porque fulano já está viajando, é porque ciclano está fazendo tal coisa, está feliz postando e num corpo que, né? ainda criaram o TBT só Pode falar. pra isso, né? O TBT é só pra você ir lá e mostrar, ó, agora não tá legal minha vida, mas olha como foi bom ano passado, olha como foi bom É, 2017. Bom, pessoal, o exatamente. TBT é o E eu tô Thursday falando Night aqui que não Trivia. tem problema postar, tá, É, gente? O legal, o Instagram, as redes, a gente só precisa tomar cuidado com as comparações que a gente faz, né? Com as pessoas, para que a nossa saúde mental não seja sim. prejudicada. Se está no nível de ficar comparando muito a vida com outras pessoas, não só na rede social, mas no dia a dia também, né, Fernando? Na própria escola, ficar se comparando com o outro, porque o outro tirou uma nota melhor que a minha, é que eu sou ruim, sempre se colocar numa posição de menosprezar, né? Vou abrir aqui pra De eles baixa perguntar, hein? autoestima. Vou abrir agora pra eles. Oi? Quem quer ser o primeiro? Então, o Iago se apresenta. Eu sou o Iago do oitavo B. Eu sou o Iago do oitavo B e eu tenho uma pergunta aqui. O que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que têm esse pensamento de suicídio? O que a gente pode fazer não só nesse mês, como em todos os meses do ano? Ah, que bacana, Quanto legal essa amigos, pergunta. parentes ou até pessoas que você nem conversa muito. Uhum, legal. Bom, acho que o primeiro ponto é a gente entender, como eu falei, né? Quando uma pessoa ela chega até nós, quando ela compartilha algo dela que ela está sofrendo, a gente buscar acolher aquela pessoa, é se mostrar disponível para ela ali, não julgar, às vezes tomar cuidado até com o que vai falar, né? Por exemplo, tem pessoas que, como eu falei, não vai falar para essa pessoa, levanta dessa cama, vai, no caso de uma pessoa que nem está conseguindo levantar da cama, né? Vai lavar uma louça, vai ir no shopping. Não, não é assim. Né? A gente precisa acolher aquela pessoa, incentivar aquela pessoa, dependendo do caso, né? A buscar ajuda mesmo, né? A mostrar para ela a importância de um profissional psicólogo, né? Se necessário, levar, acompanhar aquela pessoa na primeira consulta, né? Na primeira sessão com o psicólogo, estar ali presente para aquela pessoa, escutar. Eu acho que o ponto principal é estar disponível, gente, estar ali do lado daquela pessoa, sabe? Olha, eu estou aqui com você, você não está sozinho, vamos buscar ajuda, sabe? Incentivando aquela pessoa. Agora, se for num caso de depressão, gente, assim, muito grave, da pessoa não conseguir sair da cama, também trabalhar em cima desse incentivo para ela buscar ajuda, mas também incentivar a pequenas ações. Por exemplo, quando a pessoa está com uma depressão, ela está na cama, ela não está conseguindo nem sequer. Já teve casos da pessoa querer ir no banheiro, mas não conseguir levantar da cama para ir no banheiro. Comemorar com ela as pequenas vitórias, assim, no sentido de conseguiu tomar banho. Olha aí, você conseguiu tomar banho, sabe? E um passo de cada vez para ajudar essa pessoa nesses casos, entendeu? Tipo, olha aí, você conseguiu tomar banho, olha aí, você conseguiu comer, olha aí, você conseguiu ir no psicólogo, e sempre incentivando essa pessoa e tomando sempre cuidado com o que vai falar, né? Mas no final é o incentivo mesmo a procurar um profissional e mostrar realmente disponibilidade e acolhimento sem julgamentos, tá? Acho que esse é o ponto. Sem julgar aquela pessoa, tá? Respondi? Sim, responde sim. Muito bom, boa pergunta, Iago. Tá bom. Pode, vem, Tainá, vem aqui na frente. Agora a aluna Tainá do sétimo C.
A câmera tá aqui, tá? Você dá um oi focado assim. Oi, tudo bem? Tá vendo ela na Olá! A câmera tá aqui. Eu queria fazer uma pergunta que se metade dos seus pacientes tem depressão ou ansiedade. Olha, os meus pacientes, ou boa parte tem mais ansiedade, né? Hoje o índice de ansiedade está bem alto, né? Assim, na minha clínica, tem muito mais pacientes ansiosos do que com depressão. Mas o índice está ali, né? Se for parar para ver, é que eu não tenho aqui os dados, a estatística que eu não trouxe aqui para vocês, mas tá bem lado a lado, né? A quantidade de diagnósticos, né? De ansiedade e de depressão. Mas o Brasil é o primeiro lugar em ansiedade, né? No mundo, Brasil, né? Em casos de pessoas ansiosas. É isso mesmo, obrigada. Muito bom, eu gostei, adorei a pergunta. Eu achei uma pergunta muito inteligente. Parabéns. Sim, com certeza. Ó, o professor dando o privilégio de cortar a fila. Olá, Maria. Deixa eu só fazer uma pergunta. Existe um ranking assim, de grupos que mais cometem pessoas, né, que pertencem a algum determinado grupo, que mais cometem suicídios ou não? Isso é muito relativo. Não existe, vamos supor, os idosos, adolescentes. Sim. Existe esse ranking ou não? Sim. O índice maior está entre uma faixa etária de 15, até pesquisei isso antes, de 15 a 28 anos, o índice de suicídio. E também com idosos também, o índice está bem alto, infelizmente. Essa é a faixa etária. Tá bom, muito obrigada. Mas tá de nada. Mas para todas as faixas tá bem alto, mas o que está prevalecendo mais são essas faixas. Tem essa questão, por exemplo, do idoso também, né? Que tá bem complicado, porque eu acho que eu chego numa fase ali de muita desesperança também, né? A gente não fala muito dos idosos, né, gente? E tem muito casos também, infelizmente. E a fase da adolescência. Ah, eu esqueci o seu nome. É a professora, né? Qual que é o seu nome? Valceli. Ah, é o que você falou. Aí, qual que é a faixa etária da escola? Mais ou menos. Aqui, sexto ano tá com o quê? 11 anos? 11, 12... O pessoal... Não, 17? Entre 12 e 15 em média, mas tem alguns de 11, tem alguns de 16. Mas aqui é fundamental, é do sexto ano ao nono ano, que na nossa época era quinta série e oitava série. Ah, sim, entendi. Eu já tenho mais Só para eu entender o público aí, aqui né? para fazer a Mas, pergunta. Assim, perdão, te interrompi. Não, só para eu finalizar, que essa questão do porquê que, às vezes, nessa faixa etária dos 15 aos 28, também tem muitos casos, né? A gente vê que os adolescentes, vocês, né, meninos e meninas, estão entrando numa fase aí que é bastante complicada, né? Onde a gente está falando de uma fase que tem que se deparar com muitas mudanças e também com lutos, mortes. A gente lida na nossa vida, gente, com muitos lutos, né? Que por exemplo, a fase da adolescência é perder aquela fase da infância que vocês não têm mais, né? E entrando para uma fase desconhecida também, que assusta. Né? Então, é importante a gente ressaltar também por que nessa faixa etária também o índice é muito alto. Porque a gente está se deparando aí com jovens que não estão conseguindo lidar com essa nova realidade, né? Com essas mudanças, com essas perdas assim que a gente tem, né? A gente passa por diversas perdas, como eu falei, ao longo da nossa vida, mas é muito forte nessa fase da adolescência, né? E aí, por isso, gente, que vocês precisam ficar atento, né, com o que vocês sentem, como vocês estão lidando com essa mudança, que é mudança que a gente fala,
que é mudança no corpo, né? Que é aquele olhar para o corpo ali, nossa, meu corpo está mudando. E aí os amigos começam a falar, aí tem as redes sociais de novo para mostrar também, aí entra um ponto de autoestima que a gente fala, né? Então, como vocês estão diante dessas mudanças, né? E do externo, disso tudo que eu estou falando, também diante disso, né? Então, acho que é importante a gente ressaltar isso também, o porquê dessa faixa etária, né? Posso saber a Fez próxima? sentido aí para vocês? Entendeu, Fernanda? Sim. Não, a gente aqui na PEI, que é a nossa escola de ensino integral, né? A gente tem um momento que é a tutoria. Todo aluno, ele tem um tutor, um professor, ou o diretor, ou a vice-diretora. Então, assim, a gente faz essa conversa sobre... A gente faz um acompanhamento escolar, mas não dá para você fazer um acompanhamento escolar sem, às vezes, entrar na vida pessoal da pessoa, né? Então, nós, professores, a gente vê Sim. muito todos esses casos. Tem mais uma pergunta agora do... o Exposed aqui. Vou falar com ele. Agora vem aqui na frente da câmera, por favor. Pode fazer a pergunta de máscara? Primeiro você se apresenta. Olá. Abre a câmera. Essa aqui é a câmera? Tudo bem? Oi, Oi. meu nome é João Ítalo, do sexto ano A, e eu tenho uma pergunta. Pode fazer, João. Assim, se a pessoa mesmo incentivando, ajudando a outra a não cometer, infelizmente, suicídio, se a pessoa ainda querer continuar querer fazer o suicídio ainda, o que fazer para ajudar? Mesmo você incentivando e ela mesmo assim, porque tem É. muitos casos, né? A pessoa continuar depois, mesmo de você... Bom, É. assim, no caso, quando está num caso muito extremo, é importante, por exemplo, se a pessoa ela dá indícios realmente que ela vai cometer o suicídio, a família a família ficar muito mais presente. Tirar, por exemplo, objetos que possam fazer com que a pessoa realmente cometa, né, o suicídio, comprimidos perto dessa pessoa. Se a pessoa já está passando por um acompanhamento, a família tem que dar o comprimido para a pessoa, não deixar na mão, por exemplo, a medicação, para que ela não tome toda aquela medicação em algum ato de suicídio, né? Que pode acontecer. Tirar corda, objetos cortantes, faca, né? Enfim, tudo que possa realmente ameaçar ela a tirar realmente de fato a própria vida, né? Então realmente ficar muito mais atento, assim, de forma assistida, que eu acho que no caso seria a família ali que está com a pessoa todos os dias, né? Tem que assistir aquela pessoa muito perto, continuar, assim, é um trabalho multidisciplinar, né? Um trabalho que envolve a família, que a família tem que estar presente, o profissional psicólogo e o psiquiatra, tá, gente? Porque tem que entrar com uma medicação também, né? Como eu falei, para ajudar aí nessa parte aí, que acione ali, quando a pessoa está em depressão, ela não consegue ter aquelas substâncias que são liberadas do bem-estar e tudo mais. Então, a medicação, ela entra nessa parte do cérebro para ajudar nessa parte, né? Para fazer com que a pessoa sinta-se melhor. Então, é basicamente isso, né? É realmente ficar mais em cima ali dessa pessoa e tirar tudo de perto dela para que ela não, em algum momento, ela cometa isso. Okay? Respondido? Respondi? Sim. Tá. Deu pra ouvir. Tá acabando o tempo, hein, pessoal? Então, eu vou fazer uma pergunta usando meu poder de Minerva de professor. Pode fazer. Assim, uma coisa que eu sempre falo para muitos alunos, que a gente tem momentos na nossa vida que deixa a gente ansioso. Às vezes uma véspera de uma prova, a gente mesmo na época de faculdade apresentar um trabalho, fazer trabalho, fechar notas, tal.
que seria, o que diferença é, como vocês conseguem constatar que uma pessoa ela é cronicamente ansiosa, que ela realmente tem ansiedade, que aquilo não é uma coisa pontual de algum momento, de alguma fase. Porque eu falo para todos os meus alunos, olha, todo mundo tem momentos em que a gente fica ansioso, né? Mas o que seria, que indícios uma pessoa realmente com ansiedade ela começa a despertar de maneira geral, né? Que não seja só em momentos específicos. Sim. Acho que ficou meio confusa a minha pergunta. Não, eu entendi. Eu entendi. Quando que realmente a pessoa ela tem que se preocupar, assim, Com quando a ansiedade ansiedade, passa de algo normal para vai algo. patológico, né? Sim, essa palavra. É Ótimo. isso, né? Isso. Uhum. Bom, a ansiedade não tem como. Quem que não é ansioso aí? Levanta a mão. Tem alguém que não é ansioso? Vou girar aqui a câmera só para você ver todo mundo. Sério, todo mundo. Ninguém é ansioso ou são todos ansiosos? Vocês não têm ansiedade, pessoal? Nossa, que. Todo mundo ansioso? Ou não? Bom, eu entendi que tem alguns que não são ansiosos aí, né, professor? Vamos fazer aqui, vamos fazer de novo. Levanta a mão quem se acha ansioso aqui. Quem se acha? Isso. Todo mundo, né? Gente, nos dias atuais, impossível não ser ansioso, né? É por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu sempre falo assim, gente, não pode ser todo mundo aqui diagnosticado, né? Tem momentos de ansiedade. Aí, para ajudar a isso que a gente já fala bastante aqui, eu queria ouvir a palavra da senhora. Sim, sim. Não tem como, gente. Realmente, se eu responder a mim que não é ansioso, eu vou estranhar. Porque, de fato, a gente vivencia um momento que nos gera bastante ansiedade. A gente o tempo inteiro está recebendo informação a todo momento. Então, o nosso pensamento está com um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Muitas preocupações. Mas a ansiedade, até certo ponto, ela pode nos ajudar. Porque o que é a ansiedade? Ela meio que nos previne de algo, né? É aquele medo que a gente tem de alguma coisa. Então, dependendo, por exemplo, se é uma entrevista de emprego, a gente vai se preparar para aquela entrevista de emprego, né? Então, essa preparação é um movimento que eu faço por medo, pela ansiedade daquela entrevista. Então, vou me preparar, vou pesquisar sobre a empresa, né? O problema é quando a ansiedade acaba atrapalhando a nossa rotina no trabalho. Por exemplo, esse exemplo da entrevista paralisa a pessoa a ponto dela nem conseguir fazer a entrevista. Eu tive paciente que já me relatou: olha, eu não consegui, eu queria aquele emprego, mas eu não consegui ir porque já começou a me gerar uma ansiedade, eu tive uma crise, achei que eu não ia me sair bem. Porque o que é a ansiedade? A gente tem lá os pensamentos a todo momento. É fábrica de pensamentos ruins, tá, gente? A ansiedade não tem coisa boa, não. Né? Então, como eu falei, tem que ficar atento quando a ansiedade passa a atrapalhar a nossa rotina, quando nos paralisa, quando faz com que a gente deixe de fazer coisas, quando passa, por exemplo, a ter sintomas físicos, né? Que às vezes você acha que está ali aquela sensação, né? Eu não sei se alguém já teve isso, mas é muito forte, uma crise de ansiedade, né? De você ficar com falta de ar, aquela sensação de que vai morrer, né? E aí você vai no médico, você acha que está com algum problema no coração, e não, é a ansiedade. Então, é importante se atentar a isso. Se a ansiedade está fazendo vocês paralisar, né? Tá fazendo com que vocês se sintam mal, trazendo sintomas físicos. Existem vários tipos de manifestação no corpo de ansiedade, né? Então tem esse tipo que eu falei de crises, né? De falta de ar. Às vezes você tá ali com reação de dor de barriga, ou às vezes tem pessoas que comem demais, também é um ponto a se preocupar, sabe? Que aí já pode entrar também, dependendo de uma compulsão alimentar, porque a pessoa começa a comer muito, né? Ou não come nada também, né? É um tipo de ansiedade, tá, Fernando? Então,
é começar a observar quais impactos negativos sua rotina, né? Se te paralisa, se traz algum transtorno na parte física, se te atrapalha na vida pessoal, na profissional, no relacionamento, né? Então tem Esse que paralisar, ele não é observar metáfora, esses né? sinais. Esse paralisar não é metáfora, ele é Oi? esse paralisar não é metáfora, é literalmente a pessoa não conseguir andar, às vezes uma coisa muscular até, às vezes. A gente tem muitos alunos aqui na escola, realmente, que eles têm Exatamente. crise de ansiedade dentro da escola. Então, assim, a maior parte aqui já presenciou crises de ansiedade de colegas aqui na escola. Aqui a gente tem, a gente É tem muito 9 difícil, salas, né? basicamente um por sala, de ter crise mesmo, assim. Então, isso eles conseguem identificar. Mas que se diz ansioso, 80% da sala de aula. Cada sala de aula tem 35 alunos. Sim, sim. Uhum. Não é porque, Fernando, que às vezes não tem a crise, que a pessoa também não está sofrendo, né? E quando Existe um sofrimento muito grande, Agora, para né? finalizar, uma última pergunta aqui, que acho que essa é de interesse de todo mundo. O que a pessoa pode fazer quando ela está tendo uma crise de ansiedade? Para controlar, para... Sim, que dicas você daria para quando uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade, para ela voltar assim, tentar pelo menos se esquecer, abstrair um pouco disso? Se é que tem alguma dica, né? Uhum. Além da Sim, medicação, sim, óbvio. sim. Bom, assim, quando tem a crise, se a pessoa está em crise, é importante ela começar. A respiração é um ponto primordial, né? Começar a fazer aquele trabalho de respirar, tentar respirar de uma forma mais lenta, né? Trabalhar para ela começar a sentir mesmo a respiração, começar a observar os objetos que tem à sua volta, né? Começar para que a pessoa comece a ter a noção da realidade. Começar a observar mesmo, assim, se está dentro da sala, concentrar ali na cadeira, enfim, concentrar para se voltar para o momento presente. Entender que vocês não, se a pessoa tem a crise, não vai morrer, né? Porque a primeira coisa que vem na cabeça é que vai morrer, que não vai morrer. Então, se concentrar nisso, que é um momento, é uma crise, não vai morrer. E basicamente é isso, assim, na hora da crise, mas assim, para a prevenção da crise, né, para que isso não ocorra, e se ocorre muitas vezes, é buscar ajuda, né, com o psicólogo, porque aí, gente, a gente precisa entender o porquê que tá assim, né, o porquê que essa ansiedade tá, o que ela tá querendo dizer, né, se vem um sintoma num corpo, numa crise, ela tá querendo falar, opa, pera lá, olha para isso, né? Por que você está tão ansioso? Por que você está nessa condição? Realmente é buscar uma ajuda psicológica para entender. E, gente, eu acho que um outro ponto, quando tem uma crise, e muitas pessoas relatam isso, né? Eu tenho a crise porque eu tenho medo de ter a crise, né, Fernando? Tipo, porque fica numa situação muito vulnerável mesmo, né? Fica ali exposto. Gente, vocês assim que estão na escola, tem professores que são, né, profissionais que vão realmente acolher. Então, tomar cuidado com isso para não ser tão rígido com relação a isso, porque eu até falei isso no começo do nosso bate-papo, né, da questão de demonstrar esse tipo de sentimento, as vulnerabilidades, que é mostrar que a gente não está bem, né, e tá tudo bem, é bem um pouco contraditório isso. Tá tudo bem não estar bem, esse é o ponto. Não se cobrarem tanto de estar bem o tempo inteiro, sabe? Então, se tiver a crise, é realmente ter paciência, que aquela crise vai passar, vocês não vão morrer, e tentar se concentrar nesses pontos que eu falei ali, e depois, né, se apegar a quem está do lado também, né? E os amigos, ajudar, não a julgar, a pegar na mão dessa pessoa, falar que vai passar, que está junto ali da pessoa quando ela está em crise, entendeu? Não ficar muita gente perto também, porque, como eu falei, a pessoa ela fica muito exposta, ela está com vergonha,
né? É mostrar para aquela pessoa, gente, que para ela ficar mais confortável possível, que não tem problema ela se sentir assim, que é muito comum, né? Respondi, Fernando? Respondido, Maria. E o pessoal acabou de dar o sinal aqui, o pessoal quer sair correndo, sabe como é que é a saída de escola, né? Mas eu quero agradecer em nome meu, da Valceli, da Eletiva, a participação sua aqui, muito legal. E depois a gente pode te encaminhar o link do vídeo no YouTube, perfeito? Ah, me encaminha assim, por favor. Esse vídeo... E é Nosso um canal não é assunto que é tão muito assistido, não é tão extenso, né? bombado. Oi? Não entendi, É perdão. muita coisa para falar, tentei resumir. Aí espero que realmente tenha ficado claro, conseguir Mas ter também a gente esclarecido tem aí até para medo você. de aprofundar às vezes com eles, né? Porque eles ainda são adolescentes ali, informação. Então, a gente quer conscientizar mesmo, assim, a palavra certa seria conscientizar. Acho que nesse sentido foi muito legal a entrevista de hoje, que a gente conseguiu realmente conscientizar. Eles pelo menos aprenderam muitos termos, aprenderam diferenças. Ouviram aquela aluna que perguntou especificamente da diferença de depressão e ansiedade. Ela, enfim, Sim. ela é muito preocupada com esse tema, né? Um tema muito sensível a ela. Ai, que bom. Bom, Que bom. bom. Bom, doutor, eu queria agradecer, né, primeiro foi a Maria Rita, né? A Rita Amaral, né? Isso, a Rita Amaral, que ela que indicou você, e eu fiquei te enchendo o saco esse período todo, porque eles queriam mesmo bater esse papo. É que, infelizmente, escola PEI é uma correria, e a gente queria ter até mais tempo para a gente poder se aprofundar mais um pouquinho sobre o assunto, né? Mas não vai faltar oportunidade. Eu agradeço pela gentileza, né, pela participação, Com adorei, certeza. adorei mesmo, viu? Muito Que obrigada. bom, que bom. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se eu puder ajudar, né? Não, Eu ajudou fico à muito. disposição. Ajudou muito. E vamos ainda trocar figurinha para outros temas, né? Sim, sim. Quem sabe até fazer algum trabalho presencial aí, Sim, né? Se quiser fazer algum trabalho na escola, nós estamos de portas abertas. sim, quando quiser apresentar um trabalho, falar sobre algo, ou se a gente precisar de uma palestra, as portas estão abertas, viu? Agradeço muito pela Legal. gentileza. Que bom. Obrigada, viu, gente, pelo convite. Fico à disposição aí, viu? Tá Vamos falar bom. desse tema que é importantíssimo, né? Vamos, sim, precisamos falar, né? Não adianta empurrar a Com sujeira, né, certeza. para debaixo da peixe, temos que falar. Tá? Muito Sim, obrigada com mesmo. certeza. Obrigada. Parabéns aí pela iniciativa de vocês também. Obrigada. Obrigada. Tchau.